Nós iremos dar continuidade, serei bem rápido, bem sucinto, para que a lição não fique cansativa, uma vez que nós vamos apenas abordar alguns pontos principais de cada subponto. Aí eu queria pedir para algum irmão fazer a leitura da introdução da lição. A irmã Dani, a senhora está com a lição aí, irmã Dani? A paz do Senhor. A introdução da lição. Ao pensarmos em Davi, somos levados a uma admiração praticamente inevitável diante de tantas qualidades em cada lugar por onde Davi passava. Ali ficava a sua marca registrada. A excelência na vida desse homem, as competências adquiridas eram envoltas em sua sensibilidade, integridade, responsabilidade, dedicação, arte e uma exemplar de dependência divina. Amém. A irmã quer comentar sobre? Tem alguma dessas qualidades que chamou a sua atenção? Uma das qualidades que eu gosto muito dele, dessa lição que fala sobre toda essa trajetória de Davi, é a dependência exclusiva divina de Deus. A dependência, né? Da dependência divina, né? Que é uma das qualidades que me chama a atenção dele. É admirável. Então, aqui na introdução nós já vemos algumas qualidades que serão abordadas por nós no domingo que vem, e uma dessas qualidades que a gente pode destacar, por exemplo, a sensibilidade, integridade, responsabilidade, dedicação, arte e uma exemplar dependência divina. Então, durante esse domingo, nós iremos abordar basicamente essas qualidades que marcaram não apenas o reinado de Davi, mas também todo o legado dele como monarca de Israel, um dos 3 mais longevos reis de Israel. Os irmãos estão ouvindo? Caiu a conexão? Certo? Então, essas qualidades marcaram Davi como um dos 3 reis mais longevos de toda a monarquia em Israel. Davi governou durante 40 anos, a exemplo de Saul e Salomão, seu filho. Então, os 3 reis, apenas esses 3 reis governaram por 120 anos, mais de um século, o império, eu poderia chamar assim, entre aspas, o império israelita. Diferente de outros reis que já receberam o reinado dividido em 2 partes, Israel, o reino de Israel foi dividido logo após a morte de Salomão, dividido em 2 partes. O reino do norte ficou com 10 tribos, que ficaram governadas a priori por Jeroboão, que era um general do exército de Roboão, que era filho de Salomão, e Roboão ficou com 2 tribos, Judá e Benjamim. As outras 10 tribos ficaram sob o governo de Jeroboão. Então, Saul, Davi e Salomão foram os únicos 3 reis que conseguiram governar todo o império israelita, todo o reino, toda a extensão do reino de Israel. Isso aí mostra que o reinado de Davi foi um reinado de muito sucesso, de muitas conquistas, conquistas militares, conquistas econômicas e conquistas espirituais, uma vez que Davi é mencionado como um homem segundo o coração de Deus. Então, essas qualidades já mostradas aqui na introdução, elas revelam que o sucesso do reinado de Davi não foi por acaso. Deus soube escolher, obviamente, e por isso o reinado de Davi foi tão bem sucedido, foi um dos reis mais longevos da monarquia em Israel. Então, para nós contextualizarmos, antes de nós irmos para o tema principal, a gente contextualizar, Saul, aquele que recebeu a missão de ser o primeiro rei de Israel,
inclusive foi o nosso professor Adriano até falou na lição anterior, ele foi o rei que vivenciou a transição da monarquia, né, que, na verdade, da teocracia, que era o governo de Deus representado pelos juízes de Israel, por um período de aproximadamente 450 anos, as tribos de Israel foram governadas por juízes, que eram legisladores. Eles eram os representantes do povo a Deus e de Deus para o povo. Portanto, eles eram legisladores, eles representavam, criavam leis, representavam Deus entre a nação. Isso durou mais de 4 séculos, por volta de 450 anos, chegando ao ponto, depois da morte de Samuel, a forma de governo mudar drasticamente. Eles rejeitaram Samuel, rejeitaram a Deus e receberam o seu primeiro rei, que foi Saul. Então, nós vemos aqui uma transição entre a teocracia, representada pelos juízes, 14 juízes governaram Israel por 450 anos, e agora Saul finalmente se torna o monarca, o rei. Israel deixa de ser uma teocracia para ser uma monarquia, e com todos os seus benefícios e malefícios também. Tá certo, irmãos? Eu queria que alguém lesse Atos dos Apóstolos 13, versículo 21, quando Paulo faz o seu discurso em uma sinagoga de Antioquia da Pisídia, em oposição aos judeus. Ele vai fazer aqui uma bela citação sobre essa transição de governo, da teocracia para a monarquia. Quem gostaria de ler? Tem alguém aí que poderia ler? Atos dos Apóstolos 13, verso de número 20. Se eu estiver falando muito rápido, os irmãos me avisem. Isso. O senhor pode ler o próximo. Em 1 Reis 11 e 42, o texto diz que Salomão reinou por 40 anos. Então, nós vemos aqui 3 reis muito longevos, né? Saul, Davi e Salomão. O período dos juízes durou 450 anos, de uma certa estabilidade governamental, econômica e principalmente espiritual durante o período do reinado de Davi. Pois bem, irmãos, nós vamos partir agora para o reinado de Davi. Eu fiz aqui algumas anotações importantes sobre esse período. Vamos lá. Na introdução já falou sobre as principais qualidades de Davi, e é muito bom a gente conversar com os nossos jovens a respeito dessas qualidades, que é fundamental para que aquele que recebe um chamado de Deus, ele possa ser bem-sucedido no seu chamado. O primeiro ponto vai falar sobre o pastor de ovelhas. Eu acho interessante aqui que as qualidades de Davi, elas não surgem quando Davi se torna rei, quando se torna monarca. Muito pelo contrário. Quando Jessé, ele, com toda a sua família, ele recebe Samuel, Davi estava onde? Estava no campo. Estava exercendo o seu papel de pastor de ovelhas. Então, essa qualidade de responsabilidade de Davi, ela surge muito antes de ele ser consagrado, ser ungido como rei. E ela continua, ela perdura desde que ele recebe a unção e também quando ele se torna um monarca publicamente, tá certo? Irmãos, Davi foi consagrado como rei ao menos 3 vezes. A primeira vez, quando ele é ungido por Samuel na casa do seu pai, em Belém. A segunda vez, quando ele finalmente recebe, ele é coroado como rei em Hebrom. Os principais da cidade o aclamam como rei. Oficialmente, ele é consagrado e é coroado rei ali sobre Hebrom, onde ele reina por 7 anos. E só depois, aos 37 anos, ele é finalmente coroado como rei sobre toda a nação de Israel. Ou seja, ele passou por um longo período de espera. Davi foi ungido rei na sua adolescência, foi consagrado, recebeu o Espírito do Senhor de uma forma possessiva. Davi foi possuído, o Espírito de Deus possuiu, encheu Davi,
quando ele foi receber o azeite da unção sobre a sua cabeça, esperou por volta de 15 anos até ser coroado rei, aos 30 anos de idade sobre Hebrom. Ele reina 7 anos ali, e depois reina mais 33 anos sobre toda Israel, com a capital em Jerusalém. Então, Davi reinou 40 anos, iniciando o seu reinado a partir dos 30 anos de idade. Então, as qualidades de Davi, elas não começam quando ele é coroado oficialmente, quando ele se torna um rei oficial, mas desde que ele recebe a missão de ser pastor de ovelhas do seu pai, certo? Então, ele já exerce com excelência o seu ofício ali. Então, nós temos que convencer os nossos jovens, à luz da Bíblia, de que a nossa responsabilidade diante de Deus, ela não começa quando nós assumimos um cargo, abro aspas, de relevância. Não, mas desde que nós recebemos o chamado de Deus para servi-lo, ali inicia a nossa missão como representante de Deus, como representante de Cristo, e, portanto, a nossa missão deve ser exercida com responsabilidade. E quando nós recebemos uma missão oficial na igreja, um cargo, uma função, seja ela qual for, ela deve ser exercida com excelência também. Desde regente do vocal, ou dirigente do círculo de oração, ou recepcionista da igreja, ou quando nós somos chamados para qualquer função na igreja, nós temos que ter em mente que a nossa missão deve ser exercida com responsabilidade, porque foi Deus quem nos chamou. Então, o pastor de ovelhas, ele se destacava por exercer o seu trabalho com excelência. E eu digo isso porque Davi, ele arriscava a sua vida no seu ofício. Ele arriscava a sua vida no seu ofício. E isso é muito claro quando nós vemos a bravura de Davi sendo demonstrada quando ele diz para Saul, olha, Saul, olha, rei, eu vou derrubar esse gigante, vou vencer esse gigante, porque eu já venci leão, já venci urso, que estava com as ovelhas do meu pai tragadas nos seus dentes, e eu os matei. Então, nós vemos o esforço de Davi, o seu destemor, ao ponto de colocar a sua vida em risco para defender as suas ovelhas. Então, a coragem de Davi é destacada aqui no seu ofício de pastor. Tá certo? Irmão, ser pastor de ovelhas naquele tempo não era uma tarefa muito fácil, porque tinha que lidar com desafios como predadores, como lobos, como ursos e leões, que ainda não haviam sido extintos naquela região naquele tempo. Então, Davi mostra que a sua responsabilidade e coragem, elas são notáveis, antes mesmo de ele ser publicamente ungido. Às vezes, irmãos, nós queremos demonstrar responsabilidade só em determinadas funções e na presença de determinadas pessoas. Quando tem alguém olhando, quando tem alguém vendo, ou quando há uma promessa, né? Às vezes, quando a pessoa está para ser consagrada como obreiro, e ela sabe disso, ela se esforça ao máximo. Depois que ela é consagrada obreiro, aí ela passa a relaxar a obra do Senhor. Não sei se você já se deparou com isso, né? Inclusive, nós estamos, eu acho que não tem ninguém aqui da minha congregação, deixa eu ver se não tem ninguém aqui, não tem. Não tem ninguém da minha congregação. Nós temos uma pessoa muito abençoada lá na igreja que está se destacando muito, mas ele nunca recebeu a promessa de ser consagrado ao obreiro. E eu acredito que isso é válido porque se a pessoa está demonstrando um esforço, um interesse na obra do Senhor, sem ter nenhuma promessa de receber um cargo, de receber uma posição, uma função, é uma demonstração de que ele pode ser um excelente servo quando ele receber aquela função. Diferente daquelas pessoas que já estão ali almejando, eu vou ser dirigente de uma congregação, então eu vou me esforçar ao máximo aqui para eu ser chamado. Não foi o que aconteceu com Davi. Davi nem sonhava em se tornar rei sobre Israel. Davi nem imaginava que os céus já haviam determinado. Olha aí o tema para a tua pregação desse final de semana. Os céus já haviam determinado, mas Davi ainda não sabia.
ainda não sabia, mas o céu já havia determinado. E quando o azeite é derramado sobre a cabeça de Davi, era um sinal de que a terra já sabia que o céu havia decretado que aquele homem seria um rei sobre Israel. Anota aí para você pregar, meu irmão. Brincadeiras à parte, irmãos. Então, meus queridos, ele era um pastor destemido e já demonstrava ser um homem proeminente, um homem corajoso. Deus não colocaria alguém covarde para governar o seu povo. E, irmãos, não falando, muitas às vezes as pessoas falam muito mal de Saul. Irmão, Saul foi um proeminente rei. Saul foi um proeminente rei. Saul era um homem que, a priori, ele foi um bom rei, um excelente rei. O Espírito do Senhor estava sobre Saul. Saul profetizou. Saul era crente no começo. Saul era crente. Depois que o Espírito sai de Saul, o Espírito do Senhor, por conta do seu desvio, ele se desviou, deixou de obedecer e chegou ao ponto de consultar uma feiticeira. O Espírito do Senhor sai de Saul, então o seu declínio espiritual se torna conhecido pelos seus companheiros e também por toda a nação. Tá certo, irmãos? Então vamos aqui para o segundo ponto. Ele era corajoso e destemido, nós já falamos, ao ponto de ele enfrentar predadores para defender as suas ovelhas. E o próprio Jesus disse, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Davi é um retrato de um bom pastor, literalmente naquele tempo. E o terceiro que eu quero abordar com mais, eu poderia dizer assim, com mais calma, ele era um músico excelente. Alguém pode ler aí o primeiro parágrafo do terceiro subponto? Ele era um músico excelente. Quem pode ler? Nós somos uma igreja que canta muito, irmãos. Nós cantamos muito. Nós ensaiamos bastante. Então, vamos ver aqui. Eu quero destacar para os irmãos. Eu poderia falar sobre 3 características de um verdadeiro louvor, mas não dá tempo. Então, eu vou falar sobre apenas uma. A irmã Valderina faz aí a leitura rapidinho para nós, só do primeiro parágrafo. Eu vou ler aqui, parece que ela houve um problema. Eu vou ler aqui para os irmãos. Davi foi um músico que louvava o Senhor com sua harpa, bem tocada, sua voz suave e suas letras profundas. Foi muito usado nas mais diversas ocasiões. O autor de pelo menos 73 salmos deixou letras que nos convidam ao louvor, à oração, à adoração, à reflexão e a buscar ou a busca por mais proximidade com o nosso Deus. Então, meus irmãos, Davi escreveu ao menos 73 salmos, que variam desde salmos de agradecimento, salmos de oração, salmos de súplica, salmos imprecatórios, diversos tipos de salmos. E o que se destaca, e eu queria trazer para os irmãos aqui algumas qualidades do verdadeiro louvor, por exemplo, Êxodo capítulo 15, o cântico de Moisés. Irmãos, o nosso louvor, e isso deve ser muito abordado entre os jovens, porque é um grupo de pessoas que muito louva na igreja, graças a Deus, gostam muito de louvar, é sobre a qualidade do louvor, né? A qualidade do louvor. Hoje a gente está vivendo dias onde existe todo tipo de ritmo, existe todo tipo de letra, tudo é aceitável, tudo é aceito, tudo é bem visto dentro da igreja. E alguns acreditam que só a melodia é importante, outros acreditam que somente a letra é o fundamental. E ainda há uma série de discussão sobre isso, se a melodia é mais importante do que a letra, se a letra é mais importante do que a melodia, seja ela qualquer que seja, qualquer ritmo. Então, o primeiro princípio para um louvor o louvor, primeiramente, antes de tudo, ele tem que ser uma exaltação a Deus. Em Êxodo, no capítulo 15, nós vamos ver o cântico de Moisés, e nesse mesmo capítulo nós vamos ver o cântico de Miriam, né? Moisés cantando e exaltando a Deus pelas maravilhas que Deus fez com o seu povo
livrando-os do exército de Faraó e os fazendo atravessar a pés enxutos o Mar Vermelho. O texto diz que Miriam cantava e dizia: cantemos ao Senhor, porque ele sumamente precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então, o cântico de Miriam e o cântico de Moisés eram cânticos que exaltavam a Deus. Quando nós vamos para Apocalipse, lá no capítulo, deixe-me ver aqui qual é o capítulo de Apocalipse, capítulo de número 5, nós vamos ver os 24 anciãos e os 4 animais louvando a Deus. E qual era o louvor deles? Eles diziam: digno é o Cordeiro de abrir o livro e desatar os seus selos. Digno és, porque ele, com seu sangue, comprou homem de toda a tribo, língua e nação, e fizestes para Deus reis e sacerdotes, e reinarão com ele. Então, nós vemos, tanto no cântico de Moisés, de Miriam, e dos seres celestiais, um princípio que ele é primordial para a adoração a Deus, que é a exaltação do Senhor no louvor. Então, o louvor ele tem que ter como base, e nós vemos isso nos cânticos, tanto do Antigo Testamento, nos salmos escritos por Davi, e o cântico dos seres celestiais, um princípio que ele deve reger as nossas canções na igreja, a nossa adoração na igreja, o nosso louvor na igreja. Às vezes, nós queremos ser muito assim, muito amorosos, devemos ser, mas nós nunca devemos, irmão, deixar de ensinar princípios que são infalíveis, como esse, por exemplo. Na minha congregação, nós estamos formando pessoas que louvam, formando vocal, formando adolescentes, jovens. Então, esse é o momento de ensiná-los. Às vezes, eles querem louvar, cantar um hino muito conhecido, muito famoso, mas que nós percebemos que não tem uma adoração tão perfeita assim. Tá certo, queridos? Então, a música era uma habilidade de Davi, e nós vemos isto em seus salmos. Muitos dos seus 73 salmos eram louvores de gratidão, outros eram louvor que afirmava a sua dependência e a sua confiança em Deus. Um exemplo disso é o Salmos 23, quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, demonstrando a sua dependência de Deus e a sua total confiança no Senhor. Será se os louvores que a nossa igreja, a nossa juventude, ela está louvando, ela está levando a Deus, ela reflete a sua gratidão a Deus, ele reflete a sua dependência a Deus, ou ele é apenas mais um viés de confirmação? É apenas mais... Irmão, tem uns passarinhos aqui louvando a Deus aqui bem pertinho da minha casa. Aqui uns pássaros que meu vizinho cria, e eles acharam de cantar logo agora que a gente está falando aqui do louvor. Então, será se o nosso louvor, eles estão agradecendo a Deus pelas suas maravilhas? O nosso louvor está entronizando ao Senhor pelos seus feitos? O nosso louvor está demonstrando a nossa dependência ao Senhor? O nosso louvor está reverberando a nossa adoração a Deus? Então, o terceiro ponto fala que ele era um músico excelente. Nós vemos essa habilidade de Davi quando ele é chamado para assistir a Saul e trazer a Saul um alívio do espírito que o atormentava. Antes de Davi ser aclamado como rei oficialmente, ele já adorava a Deus com a sua música. Depois que ele é aclamado rei, lá na sua casa, na casa do seu pai, depois lá em Hebrom e depois em Jerusalém, ele continua louvando a Deus e demonstrando a sua gratidão a Deus pelos feitos que ele fez. Amém, meus irmãos? Os irmãos querem contribuir de alguma forma? Amém. Irmão Wilton, o que é que o senhor pode contribuir conosco a respeito disso? Sobre a importância do louvor, da música, da musicalidade na igreja. Qual a sua opinião em relação a isso? A paz do Senhor, meus irmãos. Como nosso professor William tem falado, um louvor sincero, ele toca diretamente a Deus.
Quando a igreja, um vocal louva com um louvor sincero a Deus, um coração sincero, a presença de Deus se manifesta no meio da igreja. Hoje o que nós vemos é, às vezes, algo diferente. Às vezes, muitas pessoas se preocupam mais com a letra, aprender a letra, do que verdadeiramente entender o significado do louvor. Quer louvar a Deus com o coração contente, sabendo que ele está louvando a Deus em gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Porque antes, quando se louvava a Deus, era uma forma de agradecer a Deus por tudo, a gente prestar a Ele toda a honra e a glória. E hoje a gente vê nas congregações, quando às vezes muitas pessoas louvam, elas se preocupam só na técnica, e não errar a letra do hino, mas em transmitir aquilo que o hino quer para a vida das pessoas. Mais alguém, irmãos, quer comentar sobre esse tema? Irmãos, a nossa igreja, eu acredito que 80% do nosso tempo nos cultos, nós estamos ministrando louvores a Deus. Estamos entoando louvores ao Senhor. Então, esse é um tema que nós precisamos abordar com os nossos jovens, quais os critérios que nós precisamos ter para escolher o hino, para colocar no vocal. É até interessante nós, ou os dirigentes, você que é líder, reunir, por exemplo, as regentes do vocal, para conversar com elas a respeito da importância do louvor. O que é que o louvor faz? Qual a mensagem que o louvor traz, né, para a igreja? E, principalmente, como ele é aceito diante de Deus. Então, esses são os pontos que eu gostaria de abordar a respeito do jovem musicista, do Davi, com habilidades de louvar, de tocar a sua harpa. E um detalhe, quando Davi ele foi chamado para assistir a Saul, a Bíblia diz que Saul ficou assim maravilhado com Davi e determinou que ele não se ausentasse mais dele. Muito pelo contrário, mas que o assistisse continuamente. Os irmãos observaram que a história de Davi, da sua unção na casa do seu pai, de forma secreta, até chegar à coroação pública em Jerusalém, ela tem muita semelhança com a história de outro grande líder do povo de Israel. Os irmãos poderiam mais ou menos assim me dizer a qual história, a história de Davi, ela tem semelhança, essa forma de Deus assim organizar e trabalhar, preparando essa pessoa para o governo, que foi criado no Palácio Real. Moisés. Exatamente, Moisés, irmãos. Quando eu estava estudando esse texto aqui, eu lembrei da história de Moisés, porque Moisés foi tomado da sua mãe pelo decreto, foi escondido, foi colocado no rio, foi poupado, foi criado pela filha, olha só, foi criado por uma princesa, foi cuidado ali no palácio, recebeu educação real, tornou-se um príncipe, foi criado pela própria mãe, tornou-se príncipe, ou seja, foi instruído em toda a ciência daquele império, o maior império naquele momento, foi levado para o deserto, passou 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, para então falar diante de Faraó. Davi foi ungido secretamente na casa do seu pai, mas houve uma necessidade de Davi chegar até a presença de Saul. Precisava-se de um músico cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo já havia se apoderado de Davi na hora da unção. É por isso que eu disse para vocês, anotem o tema da mensagem, que Deus vai falar com a igreja com essa mensagem. A unção derramada sobre Davi era sinal da aprovação de Deus sobre o seu chamado. E eu digo mais aos irmãos, se não tiver a unção, se não for derramada a unção, nem adianta a gente querer fazer nada, fazer alguma coisa. Sem unção, nós seremos como Saul, depois que o Espírito de Deus saiu dele. Então, olha, Davi já havia sido consagrado rei, secretamente na casa de Jessé. E agora Davi está diante do rei Saul.
daquele que ele iria substituir. Davi sabia disso. É por isso, a irmã que leu aqui a introdução, é por isso que a introdução fala sobre algumas qualidades de Davi, que fizeram com que o seu reinado fosse bem-sucedido. Integridade, responsabilidade, dedicação, sensibilidade, dependência divina. E tem mais uma. Davi, ele soube esperar o tempo de Deus, autocontrole, não se deixou levar pela euforia de ter recebido a unção, não se deixou levar pela euforia de dizer tem que ser agora. Então é muito interessante nós falarmos com os nossos jovens, a nós sabermos lidar com aquilo que nós recebemos. Não é porque nós recebemos uma função especial na igreja, digo especial entre aspas, que nós vamos deixar a euforia nos dominar. Nós vamos deixar o sentimento de liderança nos dominar e nos tornarmos insuportáveis, nos tornarmos ditadores. Tá certo, irmãos? Então, Davi, agora, mesmo sendo consagrado secretamente, ele está diante do rei. O rei gostou tanto dele que disse, não, você vai me assistir agora. Você vai permanecer comigo. Davi aprendeu como acontecer as coisas no alto escalão do governo, da monarquia. Davi estava diante do rei de Israel, diante de Saul. Então, isso aí é incrível, porque nós vemos que Deus ele preparou a unção para Davi e preparou o aprendizado para Davi diante de Saul. Os irmãos querem comentar alguma coisa? Digo ao menos um amém aí para saber que os irmãos estão ouvindo e estão... Amém. Amém? Amém. Segundo ponto, meus irmãos. Segundo ponto. Vamos para o segundo ponto para a gente caminhar para o final. A excelência de Deus em nós mediante sua presença. A excelência. O que é que os irmãos têm a dizer a respeito de excelência? O que é algo excelente para os irmãos? E aí, vamos lá, meus amados. Pode falar, irmão Wilton. Eu acho que a excelência é algo, para mim, algo perfeito. Algo sem defeito. Mais alguém, irmãos? Tudo que nós queremos é com excelência. A gente quer um salário excelente, nós queremos um emprego excelente, nós queremos um transporte excelente, nós queremos uma esposa excelente, nós queremos filhos excelentes, nós queremos uma educação excelente, nós queremos um prefeito excelente, nós queremos um presidente excelente, nós queremos uma cidade excelente, nós queremos um país excelente, tudo nós queremos excelente. Se nós vamos na loja, nós queremos uma camisa que seja excelente. Eu, por exemplo, na hora de comprar, eu observo logo se o colarinho da camisa, ele é muito grande, se ele é do tamanho compatível com aqui a dimensão do meu biotipo, se não vai ficar muito grande, se não vai afinar o meu pescoço, se não vai ficar grande demais. O que é isso? É buscar comprar algo com excelência. Por que para Deus nós não fazemos isso? Por que para Deus nós não damos o que é excelente? Então, a descrição do irmão Wilton foi perfeita. Excelência é tudo aquilo que excede o que é bom, é aquilo que excede o que é médio, o que é medíocre, aquilo que está acima em uma escala de qualidade. O que é excelente está sempre em cima, está sempre no topo, está sempre em destaque, é aquilo que é o melhor. E eu digo para os irmãos, Deus não recebe nada menos do que o excelente, irmãos. Tem gente que diz assim, eu não vou estudar porque Deus vai me dar a palavra em cima da hora. É errado. Você deveria estudar. Deveria ler o texto bíblico. Verdade. Para que você entregue com excelência. Treine quanto tempo você vai gastar naquela palavra, para que a sua mensagem tenha um tempo excelente. Isso não é errado, irmãos. Isso faz parte. Então, exercer com excelência, exercer o pastoreio com excelência, exercer o ofício de músico com excelência, tamanha excelência ao ponto dos espíritos que oprimiam Saul sair dele,
quando Davi tocava o seu instrumento musical. Irmãos, os nossos jovens que são músicos, é um tema meio polêmico isso aqui. Eu já congreguei em igrejas que era tipo uma facção. Meu Deus. Se você queria ver uma facção, era só ver lá os que ministravam hinos, a banda. E o resultado, todo ano se formava inúmeras bandas, olha aí, é tipo um paradoxo, inúmeras bandas eram formadas, e nunca dava certo. Por quê? Porque a primeira coisa que o jovem que entrava na banda fazia era se desligar do vocal, se desligava do círculo de oração, não queria mais respeitar a liderança, se tornavam rebeldes até com o pastor da igreja. Resultado, nunca dava certo. Por quê? Porque não havia excelência na adoração, não havia excelência na oração. Muitos nem levavam Bíblias. Observe se aqueles que ministram louvores na sua igreja, os jovens, levam Bíblia para os ensaios, levam Bíblia para o culto, levam Bíblia para a igreja. Se não leva a Bíblia para a igreja, que ministro de louvor é esse? Que adoração é essa? Então, a excelência fazia parte do ofício de músico, o qual era Davi, antes de ser coroado rei. Então, vamos lá. Vamos aqui. Estamos já caminhando para o final. Um ponto aqui que eu queria abordar também, nós não vamos ler o segundo, nós vamos para o terceiro subponto. Conduzido pelo Espírito. Eu queria que algum irmão lesse aí só o primeiro parágrafo. Conduzido pelo Espírito. Nós temos ainda 10 minutos. Quem pode ler aí? Rapidinho. O texto bíblico que nos revela que o Espírito do Senhor era com Davi, 1 Samuel 16:13. Da mesma forma que foi com Josué e Saul. Olha aí, até aqui, irmã. Até aqui. 1 Samuel 10:10. Ao longo do Antigo Testamento, diversas vezes, o Espírito Santo é mencionado. Pode continuar lendo logo, para a gente contextualizar. Ao longo do Antigo Testamento, diversas vezes o Espírito Santo é mencionado. E como Deus sempre está presente. Até aí ou para continuar? Pode continuar logo. Pode continuar. O Espírito habitava. O Espírito habitava nas pessoas para o desenvolvimento de ações específicas no meio do povo de Deus. Já a partir do Novo Testamento, os cristãos recebem a habitação permanente do Espírito. Amém. Na Então, Bíblia, aqui. lemos, encheios do Espírito Santo. Amém. Amém, amém, meus irmãos. Até aqui. Então, nós vemos que o Espírito do Senhor era com Davi. 1 Samuel 16:13, já foi falado. O texto diz que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Se apoderou dele, passou a dominá-lo. Agora não tinha mais como dar errado. O Espírito do Senhor havia se apoderado de Davi. E, mais à frente, nós vamos ver o texto dizendo que o Espírito do Senhor fez o que com Saul? Se retirou de Saul. Se com Davi ele se apoderou, demonstrando que Davi era, assim, o escolhido e aquele que seria o próximo rei, segundo o coração de Deus, a saída do Espírito da vida de Saul é totalmente o inverso disso. Mostrava que Saul não tinha mais nenhuma possibilidade de dar certo como rei. Tanto é que nós vamos ver, meus queridos, Saul procurando uma feiticeira, em 1 Samuel 28. Essa atitude de Saul demonstra um vazio tão grande de Deus, tão grande do Senhor, tão grande do Espírito de Deus, demonstra um declínio espiritual tão grande de Saul, que nós vemos de uma forma estarrecedora. Saul indo em busca de uma feiticeira, né, de Endor, para consultar. Foi um ato de desespero de Saul, de alguma forma, ter uma resposta, uma resposta positiva de Deus por meio de Samuel, que já havia falecido.
Quando Saul se apresenta para aquela mulher, disfarçado, que ele não queria ser identificado, porque ele sabia que era um pecado muito grave, era uma rebelião contra Deus, ele ainda diz mais, por meio de encantos, de feitiçaria, consulte, traga alguém que possa me trazer uma resposta. E ela diz, tu queres que eu faça sobre quem? Samuel. Ou seja, procurar uma feiticeira é uma prova do declínio espiritual de Saul como rei. Era um sinal de que não tinha mais jeito para Saul. E, ao mesmo tempo, o Espírito do Senhor estava sobre ele. E eu fico observando, irmãos, que, às vezes, a gente busca tantos recursos, assim, tantas coisas para a gente agregar na igreja, e eu já cheguei a me perguntar, será se isso é necessário mesmo? Eu estive até conversando com o irmão Railton, nosso professor, uns dias. Eu disse, irmão Railton, eu acho que toda essa busca por criar, por agregar, toda essa busca por, eu poderia dizer assim, trazer subterfúgios para trazer jovens, manter jovens na igreja, fala mais sobre o nosso declínio espiritual do que da nossa comunhão com Deus. A atitude de Saul fala muito sobre o declínio que ele estava vivendo. Não tinha mais jeito para ele. Então, quando nós passamos a recorrer a tantas outras coisas, em um ato desesperado por querer ver a mocidade crescer, por querer ver volume, porque nós queremos ver a igreja cheia. Irmãos, às vezes isso fala mais sobre o nosso declínio espiritual. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, quando os apóstolos separaram Barnabé e Saulo, eles não precisaram fazer quase nada, a não ser jejuar e orar. Então o Espírito disse, apartai para mim a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu tenho a eles designado. Não foi preciso tantas coisas. Eles oraram e jejuaram e o Espírito falou. Então, olhe só a diferença de quando o crente ele tem o Espírito de Deus, ele é conduzido pelo Espírito de Deus, irmãos, e quando nós somos apenas crentes vazios, apenas líderes vazios, professores vazios, que se vale de tudo, né? Se vale de tudo. Quando você vê uma igreja, eu penso particularmente assim, quando a gente vê uma igreja com muita invenção, é muito teatro, é muito isso, é muito aquilo, é muitas luzes coloridas, é muito entretenimento, fala muito sobre o declínio espiritual dessa igreja. A irmã levantou a mão, a irmã pode falar. Irmão Charles, eu tenho ainda quantos minutos? 4 minutos. Eu vou dar 1 minuto para a irmã que levantou a mão. Ah, sim. Então, aqui, meus queridos, o último ponto diz assim, um rei atormentado, se o espírito saiu de Saul, veio um espírito maligno, o texto diz que da parte do Senhor veio a atormentá-lo, e isso foi a oportunidade que Davi teve para estar diante dele, e nós vemos, e tanto é que eu até comparei como a preparação de Moisés no palácio de Faraó, e agora nós vamos para o último subponto, que diz assim, qual a nossa difícil missão? Eu vou ler para os irmãos. O cristão enfrenta grandes desafios. O primeiro deles é pelo simples fato de que nós cristãos andamos na contramão desse mundo. A cosmovisão, o jeito de agir, os valores defendidos, os relacionamentos, os valores sociais e morais, entre tantos outros, são, por essência, opostos ao que nós acreditamos. Agimos assim, pois do coração procedem as coisas da vida. E o coração do jovem cristão reflete Jesus. O segundo desafio está ligado à nossa grande missão, anunciar as boas novas de salvação. Para o mundo que está imerso em caos e sofrimento, entre os sofrimentos enfrentados, podemos apontar violência, dificuldades econômicas e social, o hedonismo, a individualidade, o relativismo moral e religioso, entre tantos outros. A solidão assola multidões que vivem em cidades superpovoadas por pessoas que não conseguem mais se olhar nos olhos. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe
e que possamos ter uma excelente aula no domingo e transmitir para os nossos alunos uma consciência de que nós precisamos servir ao Senhor com excelência em tudo que nós fizermos, tanto quanto não somos conhecidos, ou mesmo depois de sermos conhecidos, tanto quanto não temos um cargo específico, tanto quanto em um cargo de liderança, seja na ministração de louvores, seja no cuidado da igreja de um modo geral, seja na assistência de qualquer que seja a função que possamos fazer com excelência, e buscando sempre glorificar o Senhor, e ver o reinado de Davi, que foi um dos 3 reinos mais longevos de Israel, como resultado de um homem que buscou agradar a Deus e ser segundo o coração do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor.